A bossa nova, eu acho que ela teve uma grande qualidade por causa da intenção que a gente tinha de fazer coisa boa. Porque tudo na vida depende do que você propõe, né? Será que eu quero fazer uma música de qualidade, ou eu quero fazer uma música para acontecer já, que estoure ou não? Quando a gente fazia a música ali, a nossa intenção primeira era fazer com que o outro compositor gostasse. Entendeu? Eu queria fazer uma música que eu tocasse ali que os outros gostassem. Eu queria que o Edu gostasse, que o Tom achasse bonito. Essa era a minha intenção. Antes de pensar no público. Entendeu? Então o que movia a gente era a qualidade. Quer dizer, se a música estourasse, ela ia estourar pela qualidade. Ela não ia estourar. A gente não tinha noção, vamos fazer uma música aqui. Olha, essa aqui é fácil, então vai ser fácil. Não tinha isso. Não tinha coisa de fácil, não era. É uma coisa bem feita. Só que para mim o bem feito não era só uma harmonia rebuscada. Podia ser uma harmonia rebuscada, mas às vezes um efeito podia ser uma música muito balançada, um swing, que tivesse 3 acordes. Aquilo também para mim era qualidade. Mas eu buscava sempre, na minha vida, era a qualidade. E eu acho que isso é que movia muito ali a coisa da bossa nova. Porque, quer dizer, fora de ser um movimento, era uma união muito grande. As pessoas realmente se uniam muito, se reuniam e se influenciavam muito. Havia uma disputa muito saudável entre todos nós na bossa nova. Eu acho que isso foi que fez que aquele movimento se tornasse tão importante também. Para mim, a bossa nova, as características dela são as seguintes. Uma é a harmonia sofisticada, que é essa harmonia que eu percebi de cara no Johnny Alf. Isso é a minha visão da história. E no Tom Jobim. Aquele tipo de harmonia sofisticado. Se tem alguma coisa de jazz, tem alguma influência de jazz? Sim, tem. Mas eu acho que não é só isso, não. Acho que ele tem uma parte lírica que o Tom tinha, né? E que fugia do jazz. Ele tem uma influência do jazz, mas tem uma parte totalmente lírica que eu não via nem exatamente no samba tradicional. Eu não sei de onde é que o Tom tirou aquela coisa. Soma-se a isso outros elementos da bossa nova, a batida do violão, que é uma coisa completamente diferente, foge das características do samba tradicional. A batida do violão que o João Gilberto trouxe já foi uma coisa que eu também não sei exatamente de onde veio, mas foi uma coisa do João. Mas fora isso, aí tem as letras, logicamente, da parte das letras do Vinícius, que também começaram a falar de uma maneira mais lírica, um pouco menos trágica, né? Nas letras ficou mais calma, sempre falando muito da mulher, mas sempre de uma maneira sem tragédia, né? Uma coisa bem resolvida, muito falando também muita coisa da beleza, da sensualidade. Isso também foi uma característica da bossa nova. Mas também tem a contribuição muito daqueles trios, os trios de bossa nova, e que tinham uma vida muito própria de ritmo. Por exemplo, o Tamba Trio, eles trouxeram uma parte de ritmo totalmente nova, principalmente no instrumento do Elcio Milito, tamba, que deu nome ao grupo, que era um ritmo que eles criaram ali que não tinha nada a ver com jazz, não tinha nada a ver com samba, era uma coisa também nova. Como outros trios também, o César Camargo Mariano, como o Zimbo Trio, havia uma característica lógico que eles tinham influência de jazz, não tenha dúvida, eles tinham umas influências, mas eles tinham umas coisas que eles incorporavam e que mudou tudo, não fica simplesmente entre a melodia
a influência do jazz com o samba tradicional, não é isso. Eu acho que foi uma série de elementos. Eu, antes de me ligar no Johnny Alf, o que me fez caminhar para a Bossa Nova foi Agostinho dos Santos e Maísa. Esses foram os que me levaram para lá, porque eu descobri nele já uma coisa de harmonia diferente. Eu digo, pô, tem uns negócios que a Maísa canta com umas coisas bem feitas, e o Agostinho também. Então, acho que ali, lógico que sempre tem uma coisa que te leva. Para mim foi assim, Agostinho, Maísa, Johnny Alf, e de Johnny Alf, aí Tom e a turma toda. Para mim, isso que foi a Bossa Nova. As melodias vêm, às vezes, sem eu querer, por exemplo, de vez em quando vem uma melodia na minha cabeça, né? E eu aproveito, aí vou para o piano, eu fico guardando aquilo, depois vou desenvolvendo o piano. Outras vezes eu tenho o costume de buscar a melodia, mas não no piano, eu passeando, por exemplo, essa coisa de caminhar na beira do mar, isso sempre, normalmente eu volto para casa com alguma coisa na cabeça. As pessoas que me veem ali pensam que eu estou apenas caminhando, mas eu estou trabalhando. Porque eu estou caminhando e estou pensando. Então eu venho com as melodias, muitas vezes com melodia, então eu tenho o costume de deixar um gravadorzinho ali o Walkman mesmo, ali na beira do piano, para quando chegar, já colocar as ideias, né? E aí eu desenvolvo. Então de vez em quando eu venho com uma ideia inicial, uma primeira parte. Às vezes até vem com a música completa, mas às vezes não. Aí depois a segunda parte eu vou elaborar, vou ficar no piano tentando, às vezes não sai no dia, sai no outro, às vezes demora uma semana. Outras vezes eu não tenho nada na cabeça, por exemplo, às vezes quando chega, eu trabalho bem sob pressão. Quando está próximo um disco, e eu sei que eu tenho que fazer isso, quando eu me pergunto, meu Deus, será que eu vou conseguir? Eu não estou com o material pronto, mas eu gosto. Parece que na hora a coisa vem um negócio aqui, me funciona dentro e as ideias saem. E foi assim nesse meu disco mais recente. Eu não tinha tudo, eu tinha ideias. Mas eu comecei a desenvolver. Rapidamente as ideias apareceram e depois o resultado foi muito bom. Então cada caso é um caso. Mas eu acho que eu gosto de trabalhar. Antigamente eu tinha um pouco de receio essa coisa de trabalhar sob pressão. Hoje eu não tenho. Eu sinto que na hora a coisa vem. É a mesma coisa que o palco, né? O palco, exatamente aquela timidez, eu venci. E hoje eu sempre, quando eu me ficava com vem outro show, eu digo, cara, fica tranquilo que na hora vai ser ótimo. Então, é uma questão de confiança, né? Eu ganho uma confiança nisso, de saber que vai sair, que eu não preciso me assustar que as ideias vêm. Eu acho que a música brasileira é a música que mais emociona num todo, porque ela tem exatamente várias características. Ela tem o lado do groove, do balanço, que fascina, né? Que fascina o pessoal lá fora. Ela tem o lado lírico, da harmonia, daquelas melodias que só o brasileiro faz. E tem esse lado também emocional. A música brasileira é muito emocional, ela é emotiva, ela consegue ser no meio disso tudo, ela é muito emotiva, ela mexe com as pessoas de diversas formas. E muito rica, e muito versátil, porque o que tem de compositores, cada um fazendo um tipo de coisa, você viu que é impressionante, cada um tem um estilo. Está surgindo gente nova, cada um faz, o Lenine faz uma coisa, o outro faz não sei o quê. São estilos completamente, Chico César faz outra coisa. São caminhos completamente diferentes e que todos muito bem feitos, né? Eu acho o brasileiro muito criativo, eu acho que ele joga muito o seu amor através da música. O brasileiro consegue jogar o amor muito fortemente, ele não está muito tomado por essa coisa totalmente industrial, de só de venda. Ele quer fazer uma coisa bem feita e tem quem faça, e tem gente surgindo fazendo. Então eu acho que, sinceramente, eu acho o jazz maravilhoso também. Puxa, a música americana, não é só o jazz, desde que vem do Cole Porter, né, Ivor Berlin, os musicais, logicamente são coisas fascinantes, não tenha dúvida. Sem elas, talvez não existisse, se a gente não tivesse tido as influências que nós recebemos deles para criar tanta coisa bonita. Mas eu acho que a música brasileira, no todo,
E isso eu vejo, não é só uma opinião pessoal, eu vejo pelo resultado, eu vejo o que as pessoas comentam lá fora, e diversos estilos de música, música pop, rock, jazz, não sei o que, todo mundo tem uma paixão pela música brasileira. Então eu acredito que hoje a gente esteja fazendo a música mais bonita do mundo, sim, acredito. Eu estudei no colégio católico, né? Eu fui do Santo Inácio e então fui criado no catolicismo, né? Eu me considero hoje cristão, isso eu me considero em primeiro lugar cristão. Agora, eu sempre tive muito medo da morte, muito. Desde garoto eu me lembro que no próprio colégio, quando se falava em morte, eu associava a morte ao nada. E aquela coisa do nada me apavorava, sabe? Eu ficava tonto, eu começava a pensar no nada, tonto, de tal maneira que eu tinha que parar de pensar, porque era uma coisa esquisita que acontecia. Isso me perseguiu durante muitos anos, né? Esse medo da morte. Quando meu pai faleceu foi logo depois que o Daniel nasceu, quer dizer, foi há 7 anos atrás. O papai, nós batizamos o Daniel, o papai foi o padrinho, tal, fomos para a casa do papai, fizemos uma festa. Engraçado que o papai parece que quase que se despedia num discurso. Depois que a gente viu, ele fez um discurso assim, na hora do jantar, na hora depois da festa. E 2 dias depois o papai faleceu. E eu fiquei muito chocado, porque aí aquele medo da morte todo, logicamente, pegou uma realidade através da morte do meu pai, né, meu querido pai. Aí eu sofri, chorava muito, né? E eu ainda estava assim, velando pelo corpo dele. E veio uma senhora que era mãe de uma bailarina, que minhas irmãs são bailarinas, professoras de dança. E essa era mãe de uma das companheiras da minha irmã. E ela falou, mas por que você está chorando tanto, tal? Eu digo, mas meu pai aqui se foi, tal, mas teu pai está bem, teu pai está aqui em cima, ele que está preocupado com você, essa coisa toda. E começou a me falar nessa coisa do espiritualismo, do espiritismo, tal, que eu não era ligado até então. Mas eu guardei aquilo e resolvi ler um livro que havia sido um livro recomendado por uma amiga nossa, para minha mulher, e minha mulher havia recomendado para um amigo nosso quando o filho dele morreu. E ele leu esse livro e ele agradeceu muito a minha mulher quando ele leu esse livro, isso mudou a vida. Então eu me lembrei daquele livro, chamava O Nosso Lar. E eu li aquele livro. Quando eu li aquele livro, aquilo me fez um bem incrível. Um livro sobre o espiritismo, kardecismo, essa coisa toda. Começou a me fazer um bem de me fazer dormir, que eu não estava conseguindo dormir. E aquilo começou a me fazer, porque eu entrava naquilo e eu dormia. Aí eu digo, poxa, isso aqui eu não sei nem do que se trata, exatamente o que efeito está me causando, eu sei que está me tendo o efeito de me tirar a minha insônia. E aí eu comecei a ler aquilo, cada vez aceitar aquilo, pelo menos até com uma filosofia de vida. Eu comecei a ler outros livros. E aquela filosofia do espiritismo, aquele negócio começou a me dar uma série de explicações que eu indagava, inclusive da morte, que eu tanto tinha medo. Comecei a conversar com outras pessoas e comecei a frequentar o Frei Luiz. E nunca mais deixei de frequentar. E procurei até ajudar no que eu podia com shows beneficentes. E aquilo me fez um bem, aquilo mudou a minha vida, me deu uma calma, me deu uma tranquilidade. E embora eu fui ali apenas buscar nada, nunca fui buscar nada material, fui ali buscar um lado espiritual, mas engraçado. Aí as coisas começaram a vir. Aí que veio essa coisa toda da Europa, entendeu? Começou a acontecer tudo para o meu lado. Então eu acho que eu vejo uma relação entre uma coisa e outra. Quer dizer, que essa soma de coisas acabaram se somando, me trazendo coisas boas na vida.
eu tive dois lados. O lado, assim, minha criação, meu pai era advogado, né? Mas meu pai adorava esportes. Meu pai tinha essa mania de esporte, foi remador e fez uma série de esportes. E minha mãe, pianista, quer dizer, ela tocava piano, e a mãe dela, professora de piano. Então, eu desde cedo, a minha vida se dividiu entre esportes e música. Meu pai me levando, né, para esse lado do esporte, eu fiz tudo. Futebol, vôlei, basquete, esqui, surf, windsurf, o que você imaginar, eu já fiz na minha vida de esporte. E até hoje, eu gosto de fazer, faço ginástica, corro, tenho essa coisa de me cuidar. Cuidar mesmo, até mentalmente, através do exercício. E o lado musical, que muito cedo eu comecei a desenvolver, porque eu comecei a estudar música aos 6 anos de idade. Então, já as duas coisas começaram, né, paralelas, né? Jiu-jitsu e música. Aí, fora isso, eu vim estudando normalmente, a ideia era ser um advogado, como meu pai era. Eu fui até o primeiro ano de faculdade, da PUC, ali que eu tranquei a matrícula. Mas então eu segui meu curso de colégio normalmente, era um garoto tímido. Eu era tímido, na verdade, embora tivesse essa coisa de fazer muito esporte, mas tinha uma certa timidez, que até me complicou, para te falar a verdade, quando eu comecei música. Porque para enfrentar, quer dizer, para compor tudo bem, mas para ir para o palco tímido é complicado, né? Então, nas primeiras vezes eu sofri quando os públicos aumentavam, quando chegou a época de festival internacional, e quando eu fui para o exterior, então aquilo no começo eu tive que lidar com isso, aprender a lidar com essa timidez durante um bom tempo. Mas a minha infância foi isso, meus pais, como eu estou dizendo, não me faltava nada, eu não tinha exagero, meus pais sempre tiveram cuidado para não me dar nada demais, né? Eu tive que lutar, tive que trabalhar. Quando tive um carro, quando fui ganhar um carro, eu tive que comprar meu carro. Quer dizer, sempre foi uma vida assim, como eu estou te explicando. O Caetano ele tinha citado uma vez eu acho que era uma contracapa do disco do Tom, que ele dizia que as duas melodias mais importantes que ele achava da música brasileira, da bossa nova, era o Surfboard, que é do Tom, e o Samba de Verão, que é uma melodia minha. Então, quando chegou no Songbook, depois um dia eu fui fazer um show com ele, a gente foi fazer um show pro Betinho, né? E aí ele falou, mas é verdade, não sei o quê. Ele falou, inclusive, eu fiz um pequeno plágio de uma frase tua, no Tempo de Estio, uma música minha. Eu digo, como é que é? Eu digo, mas quando? Aí ele me cantou um trechinho, para de bandã. É uma frase, né? Eu digo, Caetano, só você sabe que isso aí você fez, sabe? Porque nem eu notei. Mas essas homenagens são legais, hein? Lógico que eu fico muito feliz com isso, né? Tanto assim que quando chegou no disco, quem cantou o Samba de Verão foi o Caetano. Eu chamei ele para cantar o Samba de Verão e fiz uma gravação belíssima. Mas essas coisas, quando a pessoa usa uma ideia sua, de uma melodia, assim, uma coisa que às vezes acontece, eu acho um grande barato, porque isso não é, ninguém vai achar que isso é plágio. Porque as frases de música não são tantas assim, né? As notas são poucas. Então, de vez em quando, a gente usa uma coisa daqui, uma frasezinha que te inspira para fazer assim, e assim a música continua se desenvolvendo por aí. Assim que eu acho que a música tem que existir para sempre. É sempre você aproveitando quem você ama. O Tom dizia isso. Se você quiser copiar de alguém, copie de quem você ama. E eu concordo com isso plenamente. Eu fui muito namorador, né? Eu fui realmente, embora tímido, né? Eu era tímido, como eu falei para você, mas a coisa do surf, né? Da praia, né? E depois a música, você está sempre muito rodeado. E eu sempre apreciei muito a beleza das mulheres, né? Fui muito ligado, sempre até hoje, sou apreciador da beleza, sempre fui muito fascinado por isso, né? Então eu namorei muito, eu tinha uma coisa de engraçado, ao mesmo tempo que eu queria uma pessoa para ficar, que eu gosto, né? Sempre gostei de ter uma pessoa que eu saia, que você vai conversar e que você se sinta confortável, não precisa ficar fazendo aquele charme diário, aquela sedução diária,
mas ao mesmo tempo eu gostava do outro lado, da conquista, essa coisa. Então isso sempre mexeu comigo, eu não sabia se eu caía para cá ou caía para lá. Mas minha vida acabou assim, eu namorei, embora eu tenha namorado bastante, sei com muita gente realmente, mas meus casamentos sempre foram muito longos, na verdade, porque o primeiro casamento foi 3 anos, aí não foi tão longo porque eu era bem garoto. O segundo já demorou 10 anos, né? E o terceiro, que eu já estou há 15 anos, né? Então, quando eu me separava, assim, aí namorava bastante, né? Mas são casamentos longos, quer dizer, na verdade eu gosto dessa coisa de estar com conforto, de não estar... Agora, não tenha dúvida que a sedução, essa coisa toda é interessante, né? Faz parte da vida, né? E eu, como eu digo para você, eu gosto da beleza, gosto da minha maneira, gosto da beleza da natureza, de um belo quadro, enfim, de um belo livro, de um belo filme. Eu também gosto da beleza da mulher, isso me fascina, né? Sempre fui assim, né? E acho que você é assim sempre, né? Eu encaro a música muito como um grande privilégio. Eu já acho que você ter trabalho no Brasil é um privilégio. Tem um monte de gente que não tem trabalho, né? Então, eu tenho já um trabalho, já tenho um dinheiro para o sustento da minha família. Não busco muito, não tenho essa coisa de luxo, não faz parte da minha vida luxo. Eu quero dar comodidade para eles, dar o estudo, para a família. Eu gosto das minhas coisas que eu gosto, não custam muito, eu gosto da natureza, eu gosto do sol, corrida, ginástica, praia. Não custa muito, mas eu gosto de ter o dinheiro para ter o sustento para a minha família. Mas eu acho que o trabalho de música, é um grande privilégio que a gente tem. Então, eu sei que não é uma coisa que, lógico, foi me dado, foi uma dádiva que eu recebi. Então, eu quero fazer o melhor uso dele. Já que foi um presente, eu acho que eu tenho a obrigação de usá-la da melhor maneira. Então, a maneira que eu acho de usá-la da melhor maneira é fazendo coisas que eu acredite, que eu goste, né? Que eu ame, que eu preciso gostar do que eu estou fazendo. Eu não sei fazer uma música sem gostar. Eu preciso amá-la, é como se fosse uma mulher. Eu trato a música como se fosse uma mulher. É assim que eu acho que é a música. Então, por isso essa parte espiritual, ao me dar exatamente essa concepção, me deu uma grande calma, uma paz, exatamente, para não ficar tão materialista, porque se você ficar muito materialista, aí não dá certo, né? Que a idade vai passando, outras coisas vão acontecendo, e aí você começa a ficar frustrado na tua vida. Então, hoje eu tenho essa calma, eu constituí minha família, tenho meus filhos, que antigamente eu não queria ser pai, atualmente, aí depois é que eu fui querer ser, e hoje adoro ser pai, adoro estar com eles. Então, graças a Deus, eu acho que isso tudo veio numa soma, numa hora muito boa para mim. Lying